Gabi, queria destacar também, como a Mara colocou, a Musovic, goleira da Suécia. Que partida que ela fez. Foram 11 defesas durante os 120 minutos. Realmente ela foi decisiva nessa partida. E numa Copa do Mundo em que as goleiras têm se sobressaído, embora a goleira da África do Sul tenha tomado um super frango, prejudicou o time, isso não tem dúvida nenhuma, mas elas vêm se sobressaindo e hoje, né, a Musovic realmente fez a diferença nesse jogo. Eu acho que assim como a gente vê em muitíssimos jogos, falhas podem acontecer, frangos podem acontecer, como esse que você acabou de citar e que foi determinante, né? Mas para mim é muito claro nessa Copa do Mundo e em outras competições também o crescimento das goleiras, né? O quanto a gente tem na prática visto as jogadoras dessa posição calarem a boca de muita gente que fala besteira em relação a essas profissionais com um papo de diminuir gol, de fazer isso, de fazer aquilo. Tem gente que até fala isso com algum certo respeito, mas sem ter conhecimento de causa, né? Começa a usar exemplos do tênis, do vôlei, mas sem entender que as goleiras do futebol estão em processo de evolução, né? A gente precisa lembrar de todas as questões de escolinha, de base, de quando começam a treinar, de estatura, que é uma coisa que foi aumentando ao longo do tempo, mas para falar especificamente da goleira da Suécia, que foi uma das grandes responsáveis, se não a grande responsável por essa classificação. Eu lembro que ela também teve grande atuação em 2020, né, nos Jogos Olímpicos, na medalha de prata da Suécia. Ela que está também desde 2020 atuando pelo Chelsea, fazendo boas defesas também. E hoje foi determinante. Você até citou alguns números, algumas defesas dela, mas o que me chama a atenção é que foram ações, né, reações, defesas diante de lances muito perigosos, lances muito difíceis. Então, se a Rapinoe depois na zona mista passou bem abatida ali, bem rapidamente, dizendo que os Estados Unidos controlaram o jogo, mas que isso não definia o resultado, né? Então, por mais que eu acho que as norte-americanas tenham sido melhores na partida, do outro lado tinha uma goleira, a goleira da Suécia, que brilhou demais, demais e segurou a onda, porque se não fosse ela, talvez as norte-americanas teriam ganhado ainda em tempo normal, né? Então foi um jogo muito legal de acompanhar. A Musovic totalmente ligada no jogo, a goleira sueca atenta a todos os lances, e ela também passou depois na zona mista, já projetando o duelo contra o Japão, ou seja, tão ligadas no 220. Eu falava esses dias sobre rotação de Copa do Mundo, né? O quanto isso é fundamental. Então, você pode ir bem naquelas competições pré-mundial, né? Aí posso citar a Euro, a Copa América, a Ladies Cup, um monte de coisa que a gente pode falar aqui, mas o que importa é o Mundial, né? A maneira como você entra no Mundial. Então, apesar de a Suécia não ter, na minha opinião, uma atuação brilhante, alguém no nosso chat até falou, elas passaram, mas não me convenceram, não. Não importa, porque o resultado está mostrando que elas estão aí nas quartas de final, vão enfrentar o Japão, e o Mundial tem muito disso. A gente falava também antes do início da Copa. É uma competição de tiro curto. Vence quem tiver mais ligado no jogo, vence por uma bola na trave, vence por uma bola que passou por milímetros e precisou de auxílio da tecnologia para ser identificada, e a Suécia conseguiu gabaritar todos esses requisitos e eliminar as americanas, para alegria de todo esse chat aqui. Eu tô muito feliz, sério, eu acordei até mais animada nesse domingo. Pois é, você tá animada e as suecas estão ligadas, mas não são só vocês, não, porque o nosso chat também. O Tonho da Lua, as suecas ganharam, mas não senti firmeza, não. E aí, Silvânia, bom dia, feliz com a eliminação dos Estados Unidos. Olha a empolgação nesse domingo de sol aqui em São Paulo. Tá todo mundo nessa vibe, viu? 1902, ele explica aqui que a tecnologia usada no pênalti foi da linha do gol, com o chip na bola e não do VAR, ele tem razão. E o Alex Augusto, que Perfeito. partidaça da goleira sueca Musovic. Que atuação! E esse último pênalti foi histórico. Com certeza vai entrar aí para aqueles lances históricos das Copas do Mundo.